Oi, gente, continuando então, protozoário, só que agora a gente vê as doenças, as protozooses. Mais um conjuntinho aqui de vídeos, mais um vídeo desse conjunto de vídeos para revisão para o Enem, para vocês aí fecharem o conteúdo nosso, tá certo, turma? Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai ver amebíase, giardíase e doença de Chagas. Doença de Chagas já caiu umas 2 vezes pelo menos no Enem, hein? Então, aula importante revisando, preparatório para o Enem, né? Tá certo? Conceitos, turma. Vamos definir aqui protozoose. Protozoose é um tipo de parasitose, obviamente causada por protozoário, né? Lembrando que o parasita retira fluidos biológicos do seu hospedeiro, da sua célula ou do seu sistema vivo ali, do seu hospedeiro que ele está contaminando, tá ok? Retira fluidos biológicos do hospedeiro, é o que é o parasita. Aqui a gente vai definir o hospedeiro intermediário, é aquele em que o parasita se encontra na fase assexuada, no caso do protozoário, né? Ou na fase de larva, no caso de um verme, tá certo? Então, aquele em que ocorre a reprodução assexuada do parasita. E o definitivo é o hospedeiro em que o parasita se reproduz sexuadamente, ou no caso de um verme, né? Fazendo essa comparação com os vermes, é o caso que o parasita está na fase adulta, de adulto, tá? Então, aquele em que ocorre a reprodução sexuada do parasita. O hospedeiro intermediário é assim, o parasita não faz gametas, ele não se reproduz através da fecundação. No definitivo, já tem gametas se fecundando. Okay? Mais conceitos importantes aí pra gente, tá? As formas gerais de transmissão. A gente tem o tal do ciclo oral-fecal, é quando a transmissão ocorre através da água contaminada por fezes contaminadas, ou seja, as fezes têm alguma forma ali de vida do parasita e acabam contaminando a água, tá? Fezes contaminadas, contaminação da água e alimentos, né? Por fezes, obviamente, né? O parasita ou a forma de vida do parasita nas fezes do indivíduo doente contamina a água e alimentos. Aí a pessoa ingere essa água e esses alimentos contaminados. O ciclo sanguíneo é um outro jeito genérico, né, de transmissão das doenças. Aqui a gente tem um mosquito hematófago que se alimenta de sangue transmitindo o parasita, tá certo? Então, nós temos aqui o parasita no sangue do indivíduo contaminado. Aí um mosquito hematófago, tá certo? Ao picar esse sangue se contamina e quando vai picar uma outra pessoa, acaba passando o parasita. Então, transmissão por mosquitos hematófagos, transmissão via transfusões de sangue também, né? Não necessariamente um mosquito hematófago, tá certo? Mas uma transfusão de sangue que não foi feita ali adequadamente o teste do sangue, tá? Pode ser, infelizmente, passado um sangue contaminado para outra pessoa. Certo? Bom, conceitos ainda. Forma de resistência. Cisto. Cisto, gente, é uma forma assim, esférica, tá certo? Do parasita. A célula assume-se um formato mais esférico. Existe um revestimento mais espesso também para que o parasita resista fora do corpo do seu hospedeiro, na água, por exemplo, tá? Lá, forma de resistência de alguns protozoários. Parasitas intestinais, protozoários que parasitam o intestino, por exemplo, amebas e giardias, tá? Fase de formação de um cisto, eliminação de água e desidratação de organelas, né? Ou seja, o protozoário ele vai perder água, tá ok? Para que ele se transforme num cisto ou para que o cisto simplesmente surja, se desenvolva, síntese de substâncias de reserva, nutrientes calóricos, energéticos, por exemplo, são sintetizados, né, carboidratos, diminuição do metabolismo para não consumir esse material que precisa ser estocado, obviamente, tá? E secreção de um envoltório quitinoso, lembrando que a quitina é um tipo de açúcar, né? É um polissacarídeo nitrogenado que forma revestimentos, né? Os artrópodes têm quitina no seu exoesqueleto, a parede celular dos fungos também tem quitina, e o cisto aqui desses protozoários também tem quitina. Tipos morfológicos. Você está vendo aí a entameba histolítica, essa é a forma infectante que a gente chama de trofozoito. Aqui do lado você está vendo o seu cisto, veja como ele é bem menor, né? Então, dentro do corpo humano, nós temos o parasita nessa forma aqui, de trofozoito. Fora do corpo humano, quando ele sai lá nas fezes, ele está nesta forma aqui de resistência, que é o cisto. Então, vamos lá, doenças, né? A gente viu aí conceitos gerais de parasitoses, especificamente protozooses, como que o protozoário está dentro do corpo, como que o protozoário está fora do corpo.
para alguns protozoários, obviamente. Amebias ou disenteria amebiana. O agente etiológico é o agente causador, gente. Então já vamos lá, direto ao ponto. É a entameba histolítica. Você escreve assim, lê entameba histolítica, tá ok? A transmissão é o ciclo oral fecal, ou seja, a pessoa ingere água contaminada. Água ou alimentos contaminados por cistos, no caso, tá certo? O local de ação. O local de ação, turma, é onde o parasita se instala no corpo, no intestino grosso, no caso, tá certo? Os sintomas da doença, obviamente, sintomas relacionados à infecção do intestino grosso, cólicas intestinais, intensa diarreia, e diarreia é caracterizada por evacuação líquida, ou seja, a pessoa vai defecar e acaba perdendo água, tá? Fezes com muco, tá vendo? E sangue porque o parasita, ele acaba destruindo a mucosa gastrointestinal. Perdão, gástrica não, né? A mucosa do intestino grosso, tá? Não tem nada a ver com o estômago aqui, ok? É só do intestino, então parasita lá no intestino grosso, lesionando a mucosa, lesiona vasos sanguíneos, a pessoa acaba perdendo sangue, né? Anemia, inclusive, tá vendo? A anemia que é a perda de sangue por conta da infecção do parasita. Profilaxias. Profilaxia significa medidas que evitam uma doença ou que combatem uma doença já instalada, tá? Então, saneamento básico, obviamente, educação sanitária, tá? Ciclo da entameba histolítica, você tem a forma aqui de trofozoito, que é a forma intestinal parasitária, é o trofozoito que está lá no intestino causando sintomas, e a forma de cisto, que é a forma que está na água, presente na água e nos alimentos contaminados. Esses são os dois estágios da vida de uma ameba, da entameba histolítica. Giardíase, vamos lá, Giardíase é outra disenteria, agente etiológico, Giardia sp, tem intestinalis, lamblia, nomes que vão variando com o tempo, tá certo? Com a história aí do estudo da Giardia. Giardia, pra gente, tá? É um protozoário flagelado, tá? Transmissão também, ingestão de água e alimentos contaminados, local de ação um pouquinho diferente no intestino delgado, sintomas parecidos, cólicas intestinais, né? Não vai ter anemia porque a Giardia não chega a destruir vasos sanguíneos do intestino. Profilaxia, saneamento básico, educação sanitária. A giardia também tem a forma de trofozoito, a caretinha, né? Uma coxinha com 2 olhos e 8 flagelos, tá? Essa é a forma trofozoito da giardia infectando lá o intestino. E o cisto parece um ovo, né? Mais ovoide, a forma presente na água e nos alimentos contaminados, certo? Doença de Chagas ou tripanossomíase americana, né? Doença descoberta pelo Carlos Chagas no começo do século passado. O agente causador é o Trypanosoma cruzi. Esse cruzi aqui, cruzi, né? Vem de Cruz do Oswaldo Cruz, é uma homenagem ao Oswaldo Cruz, que ajudou o Carlos Chagas na pesquisa desse novo protozoário, tá? Temos um inseto vetor aqui, tá certo, gente, que é o barbeiro ou chupança. Barbeiro porque é um inseto, ele pica a parte descoberta do corpo durante a noite, que é a barba, né? O rosto. Desculpe. Chupança porque ele é hematófago. Aqui, gente, tanto o macho, tá certo, quanto a fêmea são hematófagos. Isso chega a ser uma exceção, né? Porque nas outras doenças transmitidas por mosquitos é a fêmea que é hematófaga. Aqui, macho e fêmea são vampirões, né? Olha lá, macho e fêmea são hematófagos. A transmissão tradicional pelas fezes contaminadas do barbeiro, né? No ato de picar o sangue à noite, né? São insetos noturnos. Ele secreta uma substância anestésica, a pessoa não sente dor, além de anticoagulante para não atrapalhar a hematofagia, né? Ele fica tão tranquilo, portanto, durante a hematofagia, durante esse ato de sugar o sangue, que acaba defecando no local da picada. Quando ele vai embora, cessa o efeito anestésico, a pessoa se coça e acaba introduzindo mecanicamente, né, com as unhas, fezes contaminadas para dentro da circulação, tá certo? Essa é a forma tradicional de transmissão. Opa! Então, voltando. Nós temos aqui outras formas de transmissão. Ingestão de caldo de cana ou açaí. Não vai ficar com medo também. Isso aqui não é muito comum, tá? Às vezes você se assusta aí, né? O açaí é mais comum no Pará. A pessoa pega a fruta lá mesmo do pé, não lava direito, né? Tem o açaí preto, tem o açaí branco. Aí, se tiver fezes contaminadas, a pessoa pode não ver. Caldo de cana, mesmo cuidado, né? É só ter cuidado que é difícil de pegar. Transfusões de sangue também, né? Mas isso é muito difícil, né? Nos centros urbanos, o sangue tem um controle de qualidade, tem uma entrevista que faz antes com a pessoa, né? Para ver se está tudo certinho com o sangue antes de ocorrer a transfusão.
Bom, onde o parasita se instala? Ele gosta de tecido muscular, principalmente do coração e do esôfago, órgãos intestinais como esôfago, tá certo? Sintomas relacionados à inflamação gradual desses órgãos, né? O chagoma é uma inflamação no local da picada. O local da picada inflama, né? A pessoa, às vezes, o mosquito picou a pálpebra, aí inflama só um dos olhos, só uma das pálpebras. Tá? Isso é chagoma, é inflamação no local da picada. Ah lá, edema. Edema é o nome técnico para inflamação, certo, gente? Cardiomegalia, né? O famoso coração chagásico, tá certo? Coração que vai aumentando de tamanho com o tempo. O protozoário forma ninhos, tá? Dentro das células do coração. O coração vai aumentando de tamanho, inclusive o esôfago, esse tal de mega esôfago aí que acaba acontecendo. Profilaxias, medidas que evitam ou combatem a doença. Combate ao vetor, obviamente, né? Colocar telas nas janelas para o barbeiro não entrar. E medicamentos paliativos dos sintomas relacionados ao coração, ao esôfago. Tá certo, gente? Dúvidas deixem no comentário que eu respondo. Bom, formas morfológicas do Trypanosoma cruzi. Mais uma vez, nós estamos falando de seres unicelulares, sim, só que conseguem modificar a morfologia das suas células, assumindo formatos celulares diferentes, tá? Então, no barbeiro, tá certo? Nós temos aqui, então, no inseto, eu estou te trazendo aqui uma das principais espécies de barbeiro, Triatoma infestans, nome científico de uma das espécies. No barbeiro, a gente vai ter o protozoário assumindo essa forma chamada de tripomastícota, depois epimastícota e tripomastícota de novo. É assim, ó. Quando o barbeiro pica uma pessoa contaminada, ele ingere tripomastícotas. Lá no intestino do barbeiro, o tripomastícota se transforma no epimastícota, que se multiplica, uma célula vira duas, 4 e assim por diante. Esses epimastícotas terminam seu ciclo de transformação, tá certo? Formando novos tripomastícotas que saem nas fezes. Então, entra tripomastícota, sai tripomastícota. Tá? A diferença basicamente está na posição do flagelo. Tá vendo? O flagelo não é epimastícota. Não quero isso. O flagelo aqui não é epimastícota, ele começa do meio da célula, tá? No tripomastícota, ele vai de uma ponta a outra, tá vendo? O flagelo vai de uma ponta a outra, ok? No homem, como que o protozoário se comporta no homem? A entrada de tripomastícotas, ou seja, o tripomastícota que está nas fezes do barbeiro, então quando a pessoa se coça, é o tripomastícota que entra no sangue, tá? O tripomastícota, ele vai para dentro das células do esôfago, do coração, principalmente, diminui de tamanho, fica mais redondinha, perde o flagelo e se transforma na forma amastícota. Tá? A forma amastícota é a forma que está dentro da célula. Se a gente pegar aqui uma célula, por exemplo, do miocárdio, mais ou menos assim, né? Certo? Vamos imaginar que seria uma célula aqui do miocárdio, tá? O amastícota está lá dentro. É a forma amastícota que fica se reproduzindo lá dentro das células do coração, tá certo? Você tem uma aqui, 2, 4 e assim por diante, tá ok, gente? Então, à medida que a amastícota lá dentro das células do coração vão se multiplicando, a célula aumenta de tamanho, o coração também aumenta de tamanho. Beleza? Ciclinho aqui pra gente tá aí o barbeiro, né? O barbeiro é um inseto grande, viu, gente? Você não pode chamá-lo de mosquito, tá? Ele é um percevejo ou triatomineo. Não é mosquito, isso já caiu em prova. Mosquito é um mosquito lá da malária, por exemplo, né? O Aedes aegypti, da dengue. Gente, o mosquito quando pica, né, uma pessoa doente, ele ingere tripomastícotas. Aí lá no intestino dele, nós vamos ter a multiplicação dos epimastícotas, tá? Aí o epimastícota se transforma no tripomastícota, tá? Que sai nas fezes. Tá? Então, nas fezes nós temos a forma de entrada do protozoário no nosso corpo, que é a forma tripomastícota, que tem um flagelo de uma ponta a outra. O tripomastícota entra nas células humanas, células do hospedeiro, principalmente esôfago e coração. E lá dentro, tá vendo? Lá dentro, ele tripomastícota se transforma na forma amastícota, terminando o ciclo da doença. Tá aí? Mais um vídeo de protozoários. Espero que tenha te ajudado. Um abraço, beijo, até a próxima aula, gente.